Cara, é isso. Eu acho que a gente precisa entender um pouquinho melhor o papel da tecnologia em relação ao turismo, sabe? Eu acredito muito no poder da tecnologia como transformação para o nosso setor. Eu vou falar contigo. Vou começar aqui o vídeo. Caso você não queira ver o vídeo inteiro, eu botei aqui embaixo o horário certinho, os minutos certinhos dos temas que eu vou abordar, que é a parte aérea, hoteleira, o próprio turismo em si, o seguro de viagens. Então, se você quiser só ver só esses temas, dá uma olhadinha aqui embaixo, o tempo certinho para você correr para lá. E mesmo para a galera que está super acostumada a viajar, vai sentir uma enorme diferença já começando pelo check-in. O check-in está com filas muito maiores e o tempo também está bem mais longo, por dois motivos. A forma de conduzir o check-in está diferente e a gente precisa manter um distanciamento social. Outra diferença que a gente vai notar é o aumento dos totens de autoatendimento. Provavelmente você já deve ter visto em algum shopping na hora que for pagar o seu estacionamento, por exemplo. Então, esses totens, eles já são uma realidade no mundo inteiro e eles devem ganhar mais força para poder diminuir o contato com as pessoas no check-in. Você vai fazer tudo por ali. Até a sua bagagem, você não vai precisar de uma pessoa para despachar ela. Existe uma empresa que leva a mala para você no destino que você for. É como se fosse um correio, sabe, personalizado, mas com a sua mala. É bem interessante. Esses totens de autoatendimento, eles devem ganhar mais força. E ao mesmo tempo tem muita gente que não está acostumada, então provavelmente a fila vai ser grande e o tempo também vai demorar um pouquinho mais. Além de todo esse processo de check-in, aquele tempo de espera, quando a gente precisa ir para os gates, né, para a área de embarque, vai ter uma mudança também, provavelmente um pouco mais drástica em relação à higienização e segurança. Muito improvável que você fique ali esperando para poder carregar o seu celular, mas existe um outro totemzinho só para carregar o celular. Tá, Michel, você falou sobre o check-in, falou sobre o gate ali na parte de espera, mas e os aviões? Como é que vai ser essa entrada? Vai ser um pouquinho mais complicado. As companhias aéreas vão ter que suar para poder entender melhor como é que vai fazer a parte de distanciamento social, tanto na entrada do avião como ali nos bancos. O que já está rolando é o bloqueio dos assentos. Como assim o bloqueio dos assentos? Geralmente os aviões têm 3 assentos colados um do outro, então o assento do meio ele é bloqueado e vai se fazendo de forma intercalada, mas provavelmente não vai ser assim para sempre, até porque em algum determinado momento o fluxo vai aumentar. Essa facilidade de a gente bloquear os assentos ainda é válida, mas para o futuro isso talvez não deva acontecer. Então eles estão começando a conversar sobre como é que vai fazer de fato esse bloqueio, essa perda dos assentos e se isso vai entrar ou não em vigor. O que está rolando entre as companhias aéreas é que provavelmente eles devam pôr tipo uma barreira de acrílico para separar as pessoas, ou então tirar de fato o banco, né, de forma intercalada, ou virar, deixar de forma oposta. Mas isso não é tão simples assim. Se tiver uma turbulência, por exemplo, aquela barreira de acrílico pode atrapalhar. Então eles têm que pensar exatamente como é que eles vão fazer e para quem que vai isso tudo. Até porque se a gente pensar que a gente vai tirar um banco, a empresa aérea ela acaba perdendo aí pelo menos 1/3 da sua capacidade total dentro da aeronave. E esse preço, ó, cai pra gente, né? Infelizmente cai aqui, ó, no nosso bolsinho. E essas poucas coisas que eu já falei podem lembrar ao 11 de setembro que aconteceu em 2001. Caraca, 2001. Se você É mais novo um pouco, provavelmente você não vai se lembrar. E as companhias aéreas implementaram questões de segurança muito mais fortes depois desse 11 de setembro. Então, é uma analogia interessante de a gente fazer também. E outro assunto muito importante é sobre a vacina e como é que a gente vai lidar com isso para o futuro. Vale lembrar que a vacina ela não está pronta ainda, ela está em fase de estudo. E provavelmente ela pode nunca sair. Mas caso saia, Pode vir um certificado internacional que a gente precisa apresentar na hora que a gente chegar no país. Michel, como assim? Nunca ouvi falar sobre o certificado internacional de vacina. Existe um certificado internacional de vacina e profilaxia, que é CIVP. Ele é exigido para alguns países, por exemplo, se você tiver que comprovar a febre amarela. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que fala um pouco sobre o certificado internacional e quais são os países que exigem, por exemplo, a febre amarela. Tem uma lista bem extensa e é legal você dar uma olhada. E o que eu acho que pode acontecer, se a vacina não sair, por exemplo, eles podem pedir algum certificado, alguma coisa que mostre que você já pegou a Covid e você já produziu anticorpo. E o que já existe em alguns países é um procedimento de segurança que eles perguntam para você de onde que você veio, para onde que você vai e aonde que você vai ficar. Michel, mas para que isso tudo? É porque eles precisam saber exatamente onde te encontrar caso aconteça alguma coisa. Mas isso aí pode mudar caso a vacina venha a ser descoberta, né? Então
Fica aí uma dica também para a gente poder sempre estar atento ao que está acontecendo. E outro assunto importante também é sobre o seguro viagem, que, por exemplo, para você ir para a Europa é obrigatório. Você não pode viajar, você não pode chegar no país europeu se você não tiver o seguro viagem. Seja você comprando em alguma empresa ou tendo pelo cartão de crédito direto, por exemplo. Então, se você tem o seguro viagem, é interessante que você leia o contrato e também leia com calma a cobertura do seu seguro viagem. Até porque imagina o que rolou nessa pandemia da galera que ou não tinha seguro ou tinha um seguro que não cobria isso, até porque, né, é uma coisa que nunca aconteceu com a gente. O que eu acho que deve acontecer é que no futuro o seguro viagem deva mudar algumas cláusulas e incrementar algo ligado à Covid-19 ou a uma pandemia geral. E o seguro viagem pensa aqui, no próprio bolso. E isso sempre onera aí nos custos do viajante. Ligando aí o ponto do seguro viagem, a gente precisa pensar também no papel do agente de viagem. Acredito que foi extremamente importante o que eles fizeram em relação ao repatriamento, cancelamento, remarcação das viagens das pessoas. Michel, eu escutei falar aí que o agente de viagem deve acabar. Essa profissão aí deve não mais existir daqui a um tempo. Pode ser verdade, mas eu, Michel, acredito que não. O agente de viagem tem um papel fundamental, tudo que diz em relação à sua viagem, no transporte, nos passeios. Então, pode ser que ele ganhe até mais força depois da pandemia, porque você vai querer uma segurança maior, você vai querer fazer sua viagem de forma mais tranquila. Então, isso é importante a gente lembrar que o agente de viagem ele tem um papel fundamental para que você tenha uma viagem mais tranquila e que você não precisa se preocupar com nada, não precisa ficar ligando para a companhia aérea ou então para o hotel. Você simplesmente reporta o que está acontecendo ao seu agente de viagem e ele resolve tudo para você. É claro que tem um pouco de custo, isso onera um pouquinho aí na sua viagem, mas às vezes vale muito mais a pena. Mas vale lembrar também que se você quiser fazer por conta própria, relaxa, dá para fazer tudo, mas você vai ter um pouco mais de trabalho sim. Vamos então agora para um outro assunto que é bem interessante, que é a rede hoteleira, como que os hotéis agora estão se reinventando para poder minimizar todos os efeitos da Covid. O que tem rolado hoje em dia são algumas adaptações dos hotéis ou pousadas em relação ao check-in, em relação ao café da manhã. Algumas pousadas e alguns hotéis aqui no Brasil já estão mudando a forma de você fazer check-in, por exemplo. Lembra o check-in lá do aeroporto que eu falei? Então, existe o check-in também para a rede hoteleira. Você fazer o check-in online, não precisar ir lá no hotel, entrar na recepção, fazer o check-in, pegar a chave, a pessoa explicar tudo que tem no hotel para você. Você faz o seu check-in online, chega, pega uma chave que fica disponível para você em algum local ou então diretamente na porta e entra. Isso já é uma realidade e deve ganhar muito mais força agora. E a tecnologia ela vai ser uma super aliada para o setor do turismo, tanto para crescimento como para essa retomada do turismo pós-pandemia. Se a gente esperar pensar, a tecnologia ajuda a gente o tempo inteiro, a todo momento. Então é válido a gente estar sempre atento ao que está acontecendo com o mercado tecnológico, para a gente poder melhorar a nossa forma de mexer, de agir, interagir com a tecnologia. E o hotel não vai ficar fora disso. Por exemplo, o check-in online, que ele já é uma realidade, pode não ter mais um balcão de atendimento, uma recepção, onde a pessoa te receba ali para você poder fazer o registro do hóspede, por exemplo. Você faz tudo pelo celular, então você vai ter um smartwatch ou um QR Code do celular para fazer a leitura e a porta assim abrir. Michel, beleza, eu entendi que o check-in pode ser totalmente digitalizado, a gente não precisa mais ter nenhuma pessoa ali para atender a gente. Mas e o café da manhã, como é que vai ser? Cara, o café da manhã já está rolando. Algumas pousadas no sul do Brasil, por exemplo, que reabriram nesse mês, elas estão fazendo o sistema de horário. Então você pega, eu quero o meu café da manhã às 8h30, 8 horas da manhã. Eu vou descer naquele horário específico que eu falei, que eu marquei, vou ficar sentado à mesa e vai vir um garçom trazer o café da manhã, para você não ter que levantar e ficar circulando por aí. Cara, e outra coisa que eu acabei esquecendo, que eu quase não falo aqui para vocês, é em relação à chegada das pessoas no hotel. Muitos hotéis e pousadas têm um horário certinho para você poder sair e um horário certo para você poder chegar. Geralmente se chega em torno das 2 ou depois das 2 da tarde e você vai embora até meio-dia. E esse horário de meio-dia às 2 é pra galera fazer a limpeza do quarto. E isso também deve mudar. Provavelmente vai ter uns horários mais específicos para chegar, para não ter aquela aglomeração na recepção, né? De ter muita gente com mala. Então isso também deve mudar aí. Cara, e outra coisa bem interessante é como que a gente vai operar em relação ao turismo de fato. Como é que as pessoas vão fazer agora para ir para museu, para ir para Torre Eiffel, para o Cristo Redentor. Cara, esse é um assunto bem interessante e que vale um vídeo somente para isso. Até porque tem muita coisa aí para debater. Mas eu vou falar aqui alguns aspectos gerais para vocês entenderem como é que a gente pode pensar o que está acontecendo já aí no mundo. E se você reparar, algumas cidades, alguns pontos turísticos já reabriram.
com a sua capacidade reduzida e também com horários específicos para poder funcionar. E se eu tiver com um grupo, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que dividir a galera, e o transporte lá que está me esperando. Isso tudo tem um custo do tempo, tem um custo de fato financeiro. Isso é um ponto positivo, até porque o overturismo vai acabar. Quando você tem uma galera Num lugar só, muita gente mesmo. a gente chama de overturismo, que é o turismo em massa. E todo esse overturismo a gente consegue linkar ao turismo mais exclusivo, que é o turismo somente para aquela família, ou para o casal, ou para uma pessoa. Então, se você tiver a oportunidade, condições financeiras de pagar por esse turismo, provavelmente você vai optar por ele, até porque vai ser só você. E na hora de você ir para os lugares, já sabendo que tem uma redução de uma galera, fica só você, sem contato com pessoas que você nem conhece, no mesmo ambiente. Mas fica caro, né? Então esse turismo exclusivo deve ganhar bastante força aí ao redor do mundo. E outra coisa que deve ganhar também força é o turismo voltado para a natureza, as práticas de esporte relacionadas à natureza, que são lugares mais abertos, mais bem ventilados. Então todo esse turismo aí de experiência deve vir com uma força daqui para frente, assim também como o turismo voltado para a natureza. As pessoas devem procurar hotéis fazendas, trilhas, montanhas, para ter aquele distanciamento social em lugares que são bem ventilados. E isso é importante a gente pensar também. Então comenta aqui embaixo o que você pretende fazer, o que você espera do futuro do turismo, quais são as opções que a gente tem, o que eu não falei ainda, para a gente poder debater, conversar um pouco melhor sobre o futuro do turismo. Então é isso, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se você curtiu, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo de hoje, dá aquele seu joinha, se inscreve, até porque eu preciso saber o que vocês estão achando, para o canal poder crescer, poder melhorar a minha forma de falar, poder melhorar as informações que eu tenho para trazer para vocês. É isso.